Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de batalha espiritual e como vencer essas batalhas. Todos nós, durante a nossa vida, nós vivemos situações na qual nós vamos estar sendo atacados pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. E nós temos que ter sabedoria, discernimento, através da palavra de Deus, para sabermos identificar este inimigo. E também sabermos estratégias para vencer essas batalhas. Porque nem tudo na nossa vida, nem todo tipo de batalha que a gente vive, ela é espiritual. E quando essa batalha não é espiritual, a gente também precisa de maturidade, a gente precisa de discernimento para saber lidar com essas situações. E quando ela for espiritual, só com relacionamento com o Senhor, só com uma vida de oração, de jejum, é que nós vamos conseguir vencer essas batalhas. Eu quero trazer para vocês alguns tópicos aqui e alguns textos que eles vão nos preparar para que possamos vencer essas batalhas diárias que enfrentamos. E o primeiro deles é que existe uma promessa na palavra do Senhor, é que nós vamos vencer essas batalhas. Em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5 diz: "O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, primeiro aqui fala o seguinte: quem é nascido de Deus vence o mundo. Primeiro nós precisamos ser nascidos de Deus. E o que é que garante que nós vamos vencer o mundo? A nossa fé, quando cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então já tem a diquinha aqui para a gente vencer. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos ter fé. E essa fé vai fazer com que a gente vença o mundo. Depois fala aqui que nós temos armas poderosas. Um exército, quando ele é preparado, quando ele possui armas poderosas, ele pode ter até um número menor de combatentes, que ele vai vencer a batalha, porque ele tem armas poderosas. As armas deles serão mais eficientes que a dos inimigos. E a palavra de Deus, ela fala, e ela nos dá um direcionamento para a gente possuir essas armas poderosas. 2 Coríntios 10:3 está escrito o seguinte: "Embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos." Então, quando essa luta ela é espiritual, a gente não vai lutá-la como homens. A gente não vai lutar segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós possuímos armas poderosas. Essas armas, elas vêm de um relacionamento com o Senhor. Elas vêm de jejum, de oração, de meditação, de entendimento na palavra e prática da palavra. Essas armas, elas são poderosíssimas. E se a gente tiver posse dessas armas, se estivermos munidos dessas armas, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não vai conseguir nos vencer. Porque nós somos nascidos de Deus, nós temos a fé que Jesus Cristo é o Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos ter posse de armas poderosas que Satanás não vai conseguir nos vencer. Depois fala que a gente precisa estar sempre alerta. Imagina um exército que está sempre alerta. Quando o exército inimigo vem atacar, ele vai estar pronto para contra-atacar. Ele não vai vacilar, porque ele está alerta. E ele vai ter estratégias desse contra-ataque. Ele já está esperando esse ataque, ele já está pronto, ele já está prevenido para este ataque. Então ele já tem estratégias para contra-atacar e nós precisamos estar sempre alertas para toda vez que vier uma tentação, uma provação, uma batalha espiritual, a gente saiba contra-atacar o inimigo e sairmos vitoriosos. Em 1 Pedro 5:8 fala a respeito: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo
e procurando a quem possa devorar. O inimigo, ele fica nos rodeando, procurando brechas, procurando fraqueza nas nossas vidas para nos atacar exatamente no nosso ponto fraco, para atacar exatamente naquela área da nossa vida que ele vê fraqueza. Por isso nós precisamos estar sempre alertas e vigiando para quando ele atacar, a gente não cair na cilada dele, a gente não ceder e, o contrário, a gente ter um contra-ataque para que possamos sair vitoriosos. Saber identificar, nós precisamos ter maturidade espiritual, nós precisamos estar revestidos do Senhor para a gente saber identificar, porque muitas das vezes o inimigo ele não vem só com a cara de mal, ele não vem só com o mal, ele também sabe disfarçar, ele sabe se maquiar e vir de luz, e vir de bom. Às vezes ele pega a gente também nessas situações que ele vem disfarçado e a gente precisa saber identificar essas situações. Em Coríntios 11:14 está escrito o seguinte: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí que está o perigo, porque quando é mal, a gente identifica com mais facilidade, mas quando ele vem de anjo de luz, quando ele usa pessoas, quando ele usa situações bacaninhas, situações aceitáveis para nos atacar, aí que é o perigo maior. Por isso, nós precisamos saber identificar essas situações. E nós só vamos identificar essas situações se estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que vai nos alertar, é que vai fazer com que a gente identifique este Satanás disfarçado de anjo de luz. Se armar. É muito importante estarmos armados. Como eu disse, um exército ele precisa estar sempre alerta, um exército ele precisa estar sempre vigilante, um exército também ele precisa estar bem armado. Ele precisa estar bem armado para conseguir vencer o inimigo. E em Efésios 6:11 diz: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu disse que o inimigo às vezes ele usa pessoas, às vezes ele usa situações, mas não é uma luta de igual para igual, não é uma luta de humano para humano, é uma luta de nós humanos contra o inimigo das nossas almas. Por isso, a nossa luta para vencermos essas batalhas, nós precisamos estar revestidos espiritualmente para conseguir vencer essas batalhas. Não é com a nossa força do físico, não é com a força do nosso braço que nós vamos vencer essas batalhas. Por mais forte que o homem seja fisicamente, ele não consegue vencer essas batalhas se ele não estiver revestido espiritualmente, se ele não estiver em comunhão com o Senhor. E mais um ponto, nós precisamos submeter a Deus, porque quando a gente submete à vontade de Deus, o Senhor ele luta por nós, o Senhor ele pega a nossa causa e ele intervém. E por isso nós precisamos submeter ao Senhor, porque quando nós submetemos ao Senhor, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, ele luta por nós, ele vai nos dar forças. Em Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós temos uma comunhão com o Senhor, quando nós estamos alinhados à vontade do Senhor, nós vamos criar uma resistência contra Satanás. E ele vai fugir de nós. Ele vai rodar, e ele vai tentar achar brechas, e ele vai tentar achar fraquezas em nós, mas ele vai ver que o maior é o que está em nós. Que o Senhor, ele é maior. Que Jesus já venceu ele. E ele vai fugir. Assim como foi importante esses textos para mim, assim como esses textos eles trouxeram para mim revelação, eles trouxeram para mim aqui textos dentro da palavra de Deus que me encorajam a saber que eu vou vencer as batalhas espirituais, que eu tenho armas poderosas, que eu preciso estar sempre alertas, que eu preciso saber identificar e que eu também preciso me armar. E com isso também preciso me submeter ao Senhor. Eu espero que estes textos também eles possam servir de
orientações para vocês que estão assistindo o vídeo. Vou deixar todos aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam procurar ler estes textos e com isso vocês a cada dia mais se fortificam para vencer essas batalhas espirituais que são impostas a nós diariamente. Se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final. Peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas. Não deixem de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.